companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h32, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Entrem com a gente na onda do programa A Hora do Trabalhador, programa que é uma parceria da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira com a Rádio Educadora, a Rádio do Povo. Hoje é um dia muito ruim para todo o movimento sindical, e não é para o movimento sindical, não, é muito ruim para todos os trabalhadores deste país, todos os trabalhadores. Se eu fosse exagerar aqui, eu diria que os trabalhadores brasileiros hoje estão de luto, deveriam estar todos vestindo preto, mas não estão. Por quê? Porque estão um tanto quanto alienados, né? Alienados diante de uma realidade que eles não conseguem enxergar. Mas eu calculo que dentro de um ano, mais ou menos, o pessoal vai se lembrar desse dia e vai se lembrar do que foi feito com o contrato de trabalho brasileiro. A reforma trabalhista passou ontem no Senado, né? O placar de votação foi de 50 votos pró-governo, 50 votos, bem mais do que se esperava antes, e 26 votos contrários apenas. A reforma trabalhista, que retira direitos, que flexibiliza o contrato de trabalho, que fragmenta os direitos do trabalhador, passou. E agora, certamente, deve ser sancionada pelo presidente ilegítimo e corrupto Michel Temer. Estou aqui com Arthur Bueno Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação. Ele esteve em Brasília durante essa semana, acompanhou todo o processo, o processo que envolveu ontem, né, a ocupação, Arthur Bueno Júnior, a ocupação da mesa do Senado pelas 5 senadoras de oposição, Vanessa Graziotin, a Gleisi Hoffmann, a Lídice da Mata e outras 2 que eu não me recordo o nome.
tentando exatamente garantir, nesse último momento, a votação de um dos destaques de uma das aberrações dessa reforma, que é a permissão da mulher grávida trabalhar em locais insalubres. A reforma permite isso. Mulher, você está grávida, vai trabalhar em locais insalubres. E elas ocuparam a mesa do Senado para tentar reverter isso. Foi um retrato do dia de ontem, né, Júnior? O quanto, no último fio de esperança, o movimento sindical, os políticos de oposição tentavam impedir essa reforma tão maléfica. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, os ouvintes. Realmente, né, André? Nós estivemos lá na segunda-feira e ontem, né? Voltamos ontem à noite de lá. E são dois sentimentos que nós sentimos nessa hora, né, André? Primeiro, de revolta, né? Apesar de nós já tínhamos mais ou menos o quadro, né, de como cada cada senador poderia realmente estar votando, né, e nós já prevíamos realmente esse resultado, né, mas temos também um sentimento, né, André, eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação também, um sentimento de dever cumprido também, né, não só por parte do sindicato, das confederações, das centrais sindicais, mas também dos trabalhadores, porque resistiram até o último momento, né? Até a votação, realmente. Então, só quem esteve lá sabe o tanto que esse governo, né, jogou pesado, né? Quer dizer, a ponto de realmente você barrar a entrada de pessoas nas galerias para acompanhar a votação. Era permitida a entrada somente de 100 pessoas, né? E isso ainda com muito custo, né? Apagaram as luzes, desligaram o som, transmissão. Então, vivemos lá realmente momentos complicados, né? Então, são dois sentimentos. O primeiro, lógico, de revolta com essa situação, mas também com o sentimento de que nós fizemos a nossa parte e vamos continuar fazendo. Eu acho que não tem que abaixar a cabeça, não. Tem que continuar realmente batalhando para que... E quando você coloca que é um dia ruim para os trabalhadores, para as entidades que representam a classe trabalhadora, não é só do Brasil, não, porque nós estávamos, na segunda-feira nós levamos uma delegação, André, numa audiência pública do senador Paulo Paim, uma delegação de 18 dirigentes sindicais de países latino-americanos e alguns também europeus, para falar, para ouvir, né, e também expressar, para que eles pudessem expressar o tanto que significaria esse retrocesso aqui no Brasil, principalmente aqui para a América Latina, né? Então, eles iam o seguinte, né? Eles diziam de que se passar essa reforma aqui no Brasil, fatalmente, né, ela irá realmente procriar aí para os outros países, né? Ela se expandirá aí para os outros países. Então, nós levamos essa delegação lá, conversamos com o senador Paulo Paim, atendeu todo mundo na Comissão de Direitos Humanos. Mas então, André, eu acho que o resultado já era esperado, né? E o que mais revolta a gente, André, quando a gente conversa com alguns senadores, conversávamos, né, ontem com alguns senadores, a gente via de que eles não estavam votando, eles não estavam convictos se a proposta era boa ou ruim, né? Se entendiam que era boa, tudo bem, vota sim lá, aprovando o texto, né? Se era ruim, tinha que votar não, mas muitos colocavam condições do tipo assim, olha, eu não defini ainda meu voto, vai depender muito do como é que o Michel, como que o Temer vai realmente ver o meu lado lá no meu estado. Quer dizer, o cara olha a questão particular, partidária dele, ele está pensando na eleição do ano que vem. Sim. Tem muitos ali que vão disputar a eleição o ano que vem, né? Então ele olha a questão particular dele, né? Olha, depende muito do que vão fazer para o meu estado lá. Quer dizer, ele não olha, ele não está convicto se a reforma é boa ou ruim. Ele não sabe nem o que significa aquilo lá, né? Então, a gente fica revoltado por isso, porque muita gente votou lá, não sabe o que votou, A classe trabalhadora ainda também não tem muita noção, a ficha talvez não tenha caído, né? Então, é esse o quadro mais ou menos que nós temos hoje, né? Você falou de alguns deputados, alguns companheiros de outros países da América Latina.
E ontem a gente teve diversas manifestações, ontem e anteontem, né? Uma delas foi a da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A gente falou sobre isso aqui no programa de ontem, mas assim, provocada, questionada por algumas centrais sindicais, a OIT, que organiza o trabalho em todos os países do mundo, apontou que a reforma trabalhista do Temer viola regras internacionais. São contratos e convenções que o Brasil é signatário, né, André? O Brasil assina alguns contratos e acordos internacionais que regulamenta o trabalho, na verdade. Sim. E dentro dessa reforma trabalhista, no entendimento da OIT, olha, a OIT independente, né? Sim. E ela aponta aí 3 ou 4 pontos, se eu não me engano, né? Aonde esta reforma realmente ela traz aí violações sérias, André. Isso só para quem está em casa entender, isso compromete inclusive as empresas que trabalham com exportação, que exportam produtos, né? Às vezes algumas convenções, alguns acordos são assinados pelo Brasil para que essas empresas possam exportar para países de fora que tem uma regra, por exemplo, trabalho escravo, trabalho infantil, né? Só dando um exemplo, mas não é o caso aqui da reforma, né? Então são questões que fogem, não vai trazer complicador só para a classe trabalhadora, não. Se for denunciado, se o país for denunciado internacionalmente, isso pode trazer inclusive complicações aí para essas empresas que fazem, que exportam, né? O país fica com essa vulnerabilidade, né? Numa disputa com um mercado que segue as regras da OIT, esse país que segue diria, olha, o Brasil não segue, hein? O Brasil não segue, aí perde, de repente, um mercado... Um dos pontos, por exemplo, André, é a negociação coletiva de trabalho. Isso acontece muito no nosso setor, que é a categoria da alimentação, né? E quem trabalha na categoria da alimentação sabe do que eu estou falando, né? Várias empresas, por diversas vezes, passam por auditorias de equipes estrangeiras para que possa exportar o produto, né? E uma das exigências é ter o contrato, a convenção coletiva de trabalho assinada com o sindicato, ter realmente um bom relacionamento, não ter uma política antissindical, entendeu? E essa reforma trabalhista tira isso, né? Ela tira a negociação, ela tira o vínculo trabalhador e sindicato, né? De acordo com a OIT, essa possibilidade de negociar temas da CLT, que são da legislação, esses temas poderem ser retirados, é um dos itens que leva a reforma a ferir, a violar as regras internacionais. E outra, Júnior, muito importante isso, é a forma como caminhou a reforma. Terrível. Sindicatos não foram ouvidos, federações, confederações, a OIT apregou que elas deveriam ter sido ouvidas. Qualquer país sério para fazer uma legislação trabalhista tem que ouvir, vai ouvir o empresário, beleza, mas ouça também as entidades representativas dos trabalhadores. Essa reforma dela começou com uma discussão de 7, eu não vou me recordar agora, 7 ou 8 pontos dentro da CLT, né? Então, se discutia 7 ou 8 pontos dentro da reforma, né? E não tinha consenso na maioria deles, mas estava se discutindo. O que acontece é que, quando o projeto foi para a Câmara dos Deputados, foram inseridos mais de 100 e poucos emendas lá. E, quer dizer, e aí não se discutiu, é um projeto que veio do Congresso, não veio das entidades sindicais, não veio dos trabalhadores, do setor empresarial eu tenho certeza que veio. Entendeu? Então, essa reforma que foi aprovada, que nós não podemos chamar de reforma, é um desmonte da legislação trabalhista, ela foi costurada, né? Ela foi realmente construída dentro das confederações patronais, da CNI, da CNC, do Comércio, própria Fiesp, né, do senhor Paulo Scaff. Então, foi construída dentro Eu até, escutando alguns empresários falando, inclusive empresário aqui de Limeira, dizendo que esta reforma
esta reforma trabalhista tem aprovação de 99,9999% dos empresários. Dos empresários tem. Entendeu? Agora é preciso ouvir, tem que ter ouvir também a classe trabalhadora, ouvir as entidades dos trabalhadores, se ela atende também esse número de aprovação, né? Então, é uma reforma, uma mudança que atende somente o interesse do capital, né? Do capital. E o mais fraco é o argumento desse povo, né, André? Gerar emprego. Não tem um item dentro da reforma trabalhista que garanta a geração de emprego, muito pelo contrário, né? Você vai gerar ali desemprego, gerar miséria, né? Então, são outro argumento utilizado de que a Justiça do Trabalho... Eu até fiz um levantamento em virtude do programa de sábado passado que nós fizemos. Eu fiz um levantamento aqui, André. Um dos argumentos é a questão, o número de ações na Justiça do Trabalho, né? E, de fato, é alto o número de ações na Justiça do Trabalho. É grande, não deveria ter tantas assim, mas tem. Eu pedi para fazer um levantamento, segundo a CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de todas as ações judiciais movidas no país, 11,70%, de todas, não só na esfera trabalhista, tá? 11,75% são reclamações por rescisão de contrato de trabalho e verbas rescisórias. Dentro apenas da Justiça do Trabalho, o tema, ou seja, reclamações de contrato de trabalho e verbas rescisórias, corresponde a quase metade, 49,47% dos novos casos. Ou seja, metade das ações na Justiça do Trabalho é para cobrar direitos básicos, que é a rescisão, que é receber aquilo que a empresa, que você tem direito daquilo que a empresa te mandou embora. A empresa mandou embora, tem que pagar a rescisão de contrato de trabalho. Então, a empresa não paga, não resta outra alternativa para o trabalhador a não ser recorrer à Justiça do Trabalho. Então, quase metade das ações na Justiça do Trabalho é em virtude do contrato de trabalho e rescisão do contrato de trabalho, né? E com essa reforma, o que vai reduzir o número de ações, André, na Justiça do Trabalho? Com certeza, porque vai dificultar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho. Só que nós vamos transformar o que é errado em certo. Para passar a ser certo, por exemplo, a empresa mandar o camarada embora e não pagar a rescisão de contrato. Entra com ação na justiça. Mas com a modificação que está havendo na legislação trabalhista, é quase que impossível o trabalhador realmente ter acesso à justiça do trabalho, porque ele vai ter que pagar os honorários, as custas processuais. Se ele tiver que acionar um perito, ele vai ter que pagar o perito também. E eu sei quanto que custa um perito, porque nós temos lá no sindicato, então vai se tornar quase que inviável, quase impossível, eu diria, do trabalhador realmente acionar a Justiça do Trabalho para cobrar direito básico, como, por exemplo, a rescisão de contrato de trabalho, né? Bom, você acompanha o programa Hora do Trabalhador agora pelo Facebook Live, ao vivo. É como se fosse uma televisãozinha ali, você vendo o programa, assistindo o programa nosso de rádio aqui ao vivo. Você assiste a gente no estúdio, vê a gente debatendo os temas aqui. Esse tema foi alvo de uma nota. A STL emitiu hoje uma nota sobre, mais do que necessário, uma nota sobre a reforma trabalhista. Eu vou ler rapidamente alguns dos pontos. Esse texto foi enviado à imprensa e foi colocado no nosso site, o stl.wordpress.com, o stlmeira.wordpress.com, o stlmeira.wordpress.com. Só você ir lá no Google, digitar o STL, também você vai ver o nosso site. E também pelo Facebook da USTL, tá lá a nossa nota. A nota vem trazendo aqui, ó, uma coisa que o Júnior apontou, e ele conseguiu imprimir nessa nota, que a luta não terminou ainda, porque essa reforma é tão podre e tão remelenta, chechelenta, que os sindicatos estarão sempre prontos a entrar na justiça quando a empresa adotar uma medida lesiva ao trabalhador. Lesou o trabalhador, entrou na justiça. Não importa a reforma, dane-se a reforma e dane-se o Temer, que já vai tarde também. Aí a nota traz os posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho contra a reforma, da OIT, que nós já mencionamos, uma nota ontem da OAB, em conjunto com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
e o Ministério Público do Trabalho, que aliás ameaça entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra a reforma, todos eles criticando vários pontos e apontando inconstitucionalidades de alguns pontos da reforma trabalhista. A nota prossegue apontando as principais críticas à reforma, né? Como, por exemplo, a negociação que muda a legislação trabalhista brasileira, a vulgarização, quer dizer, a generalização da jornada de 12 horas. O patrão vai te chamar na sala dele, ó, preciso ser 12 horas amanhã aqui, não é 8 não, é 12 horas. Vai vulgarizar, vai generalizar essa prática. A tal da jornada intermitente, que é o indivíduo ser chamado apenas quando tem trabalho para fazer e ganha por aquele pequeno período trabalhado. Eu trabalho com jornalismo, eu imagino o que vai virar isso, falando com conhecimento de causa. Se o indivíduo quiser pagar por jornada intermitente, ele acaba com o profissional, acaba com a profissão, né? O mau patrão pode acabar com essa profissão. A negociação individual patrão-empregado, Júnior, sem intervenção do sindicato, que coloca o seu trabalhador em situação vulnerável, ainda mais em tempos de crise e muito ainda mais em tempos de desemprego. E, para terminar, o último item aqui, a terceirização desenfreada, que reduz salários e aumenta a rotatividade, além de precarizar as condições de trabalho, trazendo risco de acidentes e doenças. Falamos da jornada de 12 horas agora há pouco, e é ponto pacífico, todo mundo sabe que os acidentes ocorrem quando o trabalhador já está cansado, já não aguenta mais. Vai aumentar acidente, doença do trabalho, vai aumentar o gasto do INSS, Júnior. Esses caras não pensaram em nada disso. É complicado, André. Agora, um ponto aí que eu acho que é importante, um outro ponto que é um dos argumentos também do setor empresarial para justificar essa desconstrução da legislação trabalhista, é dizer que o trabalhador ele poderá realmente dizer se aceita ou não, optar se é bom para ele ou não. Eu digo para você de que, porque as negociações elas se darão sem a participação do sindicato, né? E como não vai ser nada negociado com o trabalhador, ele vai ser imposta para o trabalhador, né? Hoje eu estava almoçando e tinha um pessoal do meu lado e estava passando a audiência de ontem, a votação de ontem, e passava a questão da jornada de trabalho de 12 horas, né? E provavelmente eram empresários e falavam, oxe, agora vai poder jornada de 12 horas, hein? Vamos implantar. Mas os trabalhadores não vão aceitar. Não vão aceitar? Tem 14 milhões de desempregados aí fora, que com certeza aceitarão. Então, esse é o emprego que nós vamos estar gerando. Não vai estar gerando emprego, vai haver uma rotatividade de mão de obra e um aumento da precarização da mão de obra. Essa nota que a USTL fez, André, ela ficou muito boa, uma nota sensata, com os pés no chão, porque tem uma outra questão em que nós não podemos nos esquecer, que é o seguinte, a primeira reforma que tinha em pauta não era trabalhista. Isso tem que ficar claro para o pessoal de casa. A primeira reforma, e nós falávamos muito aqui no programa sobre isso, a reforma principal para esse governo não é a trabalhista, é a previdenciária. É a reforma previdenciária. E quem realmente estava fazendo o enfrentamento contra a reforma previdenciária era o movimento sindical. Eram os sindicatos que estavam na rua protestando, indo para a rua realmente, fazendo as manifestações nas agências do INSS, organizando os aposentados, organizando aqueles trabalhadores que estão para se aposentar. Então era o movimento sindical que estava realmente fazendo um enfrentamento, se posicionando contra a reforma previdenciária. O que o governo fez? Deu uma pausa na reforma previdenciária e foi para a reforma trabalhista. Como forma de enfraqueço a ferramenta que está se opondo aqui à reforma previdenciária, que com certeza, o próximo passo desse governo é a reforma previdenciária. Você vai pegar os sindicatos fragilizados e vai haver uma certa dificuldade de se fazer uma resistência junto a esse governo aí. Mesmo um governo, veja bem, mesmo um governo debilitado, praticamente morto,
né? Nós vamos encontrar sérias dificuldades de fazer realmente uma oposição a essa reforma. Então, porque tudo acontece nas sombras, né? Sem dúvida. Quartos escuros. Trancados, né, André? Trancados lá. Essa reforma trabalhista, ela não nasceu de aquilo que eu falei, de sala, de jantares, né? Jantares. E então, mas eu digo o seguinte, André, a gente comentava um pouco ontem isso e um pouco hoje. Nós temos que refletir um pouco também, o movimento sindical tem que refletir um pouco também as suas ações, né? O movimento sindical, ele trabalha para o trabalhador, como tem que trabalhar mesmo, mas nós temos que olhar um pouco para trás, que nós temos 14 milhões de desempregados, né? E o movimento sindical tem que começar a saber trabalhar também com o trabalhador desempregado, né? Então, eu acho que nós temos que também fazer uma autocrítica, fazer uma avaliação das nossas ações e saber realmente como trabalhar esses trabalhadores que estão aí desempregados, outros que decidiram parar de procurar emprego, inclusive, que desistiram, estão morando aí na rua, né? Estão morando embaixo das pontes. Então, o movimento sindical também, nós temos que refletir sobre esse posicionamento. Eu diria para você que nós vamos ter que reavaliar, se reinventar, na verdade, a forma de agir do sindicato. Porque você imagina só, se você tem 14 milhões de desempregados, esse povo todo era para estar na rua. Era para estar na rua protestando realmente contra esse governo e, no entanto, estão aí insistindo pacificamente, né? Então, nós temos também que fazer essa avaliação, né? André, só a título de informação, o pessoal está perguntando muito, inclusive lá no sindicato, olha, e agora, quando que começa a valer essas novas regras, né? Então, só para deixar claro que vai para a sanção do presidente, isso deve acontecer, se eu não me engano, na semana que vem, né? A matéria do portal UOL afirma que ele vai sancionar já amanhã. Amanhã? Então, depois da sanção, vamos dar pressa também, acho que ele não sabe se vai estar lá depois também. Antes que me tirem daqui. Antes que me tirem, deixa eu fazer o negócio aqui, né? Vou fazer uma cerimônia, vou fazer uma festinha aqui. Você não vai, né? Então, André, depois da sanção do presidente, né, tem aí 120 dias para que as novas regras, né, sejam realmente... São 4 meses? Colocado em prática, né? Então, está previsto lá para novembro, né? O governo acena com algumas medidas provisórias. Já adianto aqui que a categoria da alimentação decidiu uma decisão nacional da nossa confederação. Nós não vamos participar de elaboração de medida provisória nenhuma. O que nós vamos trabalhar agora com o nome dos senadores que votaram a favor da reforma trabalhista. Não só dos senadores, né, dos deputados também, inclusive o daqui de Limeira, né, que votou a favor da reforma trabalhista com um argumento fraquíssimo de que essa reforma gerará emprego. Eu aconselho todo mundo que está desempregado, assim que o presidente sancionar a mudança da legislação trabalhista, vá pedir emprego para esse deputado. Nós vamos trabalhar para que esses senadores e esse deputado não se eleja mais. E é bom saber, os deputados, os 3 aqui de São Paulo votaram a favor da reforma. Inclusive a dona Marta Suplicy, né? O Ayrton Sandoval e a Marta Suplicy, ambos do PMDB, e também o José Serra, esse a gente já até descarta, né? Então, esse pelo PSDB. A Marta me decepcionou muito pelo histórico que ela teve de sempre defender uma camada mais pobre da população, como prefeita de São Paulo. E o governo escalou ela para defender o trabalho, linha de frente para defender a emenda da mulher grávida. Quer dizer, que horror, né? Ela como mãe, quem trabalha numa indústria sabe o que é o setor insalubre, André. Acaba com a vida do caboclo. Acaba com a vida do trabalhador. E agora, não tão contentes, vão acabar também com a vida da criança que a mãe carrega no ventre, né? É brincadeira. Eu no meu Facebook pessoal já peguei aqui uma lista dessas. Está bem feitinha a lista. E eu acho que eu vou levar... Porque a gente vai divulgar isso. A gente deu um tempo, mas vamos começar a divulgar, bater firme
tirar esses caras do mapa, né? Tirar esses caras do mapa, os senadores que votaram a favor da reforma trabalhista, nesse caso, o nominho deles precisa ser divulgado. No caso dos senadores, a gente já fez a divulgação dos deputados quando passou pela Câmara, mas agora é a vez desses caras do Senado. Nós vamos postar em breve no Facebook, no nosso Facebook, e divulgar aqui no programa. Olha lá, Marta Suplicy, Ayrton Sandoval, é esse o nome do outro senador? Esse cara aí. Eu não estou achando o nome dele aqui. O Ayrton, ele tá... Ele é suplente? Ele é suplente do Aloysio? Aloysio Nunes? Isso. Ah, entendi. Por isso que eu nunca tinha ouvido falar desse imbecil. Mas aqui também tem o José Serra, um indivíduo que tem uma grande densidade eleitoral, né? E esses caras têm que estar extintos para a política brasileira e paulista, principalmente, Arthur Bueno Júnior. Obrigado pela sua presença. Que pena que tenha sido num dia tão ruim, né, para o trabalhador brasileiro. Não, que seja um dia de partida realmente de início, não vamos pensar como fim, não, de início realmente de resistência a essas reformas nas indústrias, nas fábricas, né, André? Então, não podemos abaixar a cabeça, não. Boa tarde a todos. Valeu. Eles acham que derrubaram os sindicatos, derrubaram nada. O programa Hora do Trabalhador vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 5:30 da tarde, com mais uma edição. Vocês ficam agora com o apoio da Medical. Tchau, gente. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. 1020